Olá, está começando mais uma edição do Acamoncast, o podcast da construção a seco, o podcast da Academia do Montador. O que mais se fala no momento é o empoderamento feminino, e é verdade, hein? As mulheres estão com tudo, e é por isso que no episódio de hoje nós temos a nossa convidada, que é a Maria Tereza. A Maria Tereza, que é engenheira mecânica, mas que se aventurou na construção a seco e já está nessa há 25 anos pelo menos, né, Maria Tereza? Verdade. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui. E conosco também o criador da Academia do Montador, Sidney Michelin. Tudo bom, Sidney? Tudo ótimo, Serginho. Tudo bem, Maria Tereza? Tudo bom, Sidney? Maria Tereza, para começar, eu gostaria de saber de você como é que você caiu nessa. Você era engenheira mecânica e aí passou para construção a seco. Como é que começou tudo isso? Isso. Vamos começar brincando que eu não gosto de empoderamento da mulher, porque a gente já nasce poderosa, então não tem por que empoderar. Desculpa. Não, mas sem brincadeira. Eu já me aventurei por uma carreira predominantemente masculina, que é a engenharia mecânica, sempre gostei, de fato exercia engenharia mecânica em chão de fábrica, bastante ligada à atividade, só que foi exatamente nessa vivência de fábrica com o mercado que eu descobri que existia uma desconexão, o que a fábrica pensava e o que o mercado queria era bastante diferente, não falavam a mesma linguagem. E eu comecei a me pôr neste meio como uma tradutora. Na ocasião, eu trabalhava para uma empresa de acabamentos para a construção civil, na área industrial, porém, isso me levou, dessa forma, à construção civil. E gostei bastante. Achei que faltava exatamente uma visão sistêmica na construção civil, que estava bastante diferente da industrial para o mercado. E claro que essa visão de linha de montagem só podia me levar à construção a seco, que é exatamente isso, uma linha de montagem, não mais um artesanato. Então, assim que eu comecei a minha incursão na engenharia civil. E como é a atuação hoje? Qual é a tua atuação dentro da construção? Nesses anos todos, nesses 25 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias empresas do Brasil e fora do Brasil. Foi aí que eu aprendi muita coisa. Quais países que você... Estados Unidos, basicamente, tecnologia americana, uma empresa americana, mas aprendi também com Chile, Alemanha, gente que já está mais avançado do que a gente em termos de desenvolvimento na construção a seco. E nesses 25 anos, com essa experiência toda, eu descobri que o valor dos cabelos brancos não tem só coisa ruim ficar velha, tem coisas boas. Está exatamente em tentar colocar o que acumulou de experiência no mercado de uma forma mais geral. E por isso que eu hoje trabalho com consultoria, tenho um domínio melhor do meu tempo, posso me dedicar a várias coisas inclusive familiares, que também são muito gratas, muito importantes para mim. Sim. E contribuir exatamente com o mercado, com essa bagagem acumulada, que se ela ficar só comigo vai ser uma besteira, vamos perder tudo. Tá? Exatamente. Essa questão da consultoria é bem interessante, porque nesse serviço da consultoria é que você faz o projeto e evita que ele traga problemas futuros. Né? Sem dúvida. Eu tenho mais um lado da minha atuação atual, que é perícia técnica, onde eu posso trabalhar como perita ou como assistente técnica na área judicial, dando suporte aos juízes. E, de fato, o que a gente mais vê é exatamente isso, a ausência do preparo para a construção a seco, que é muito simples, não é nada complexo. Realmente existir um planejamento, um projeto e ser respeitado esse projeto, que isso é mais importante ainda. Na maioria das vezes existe o projeto, mas ele não é respeitado. Então, juntando essas coisas todas, sim, eu percebo que toda obra que começa com um bom projeto, com um bom detalhamento e uma boa discussão do que se espera do sistema, ela não traz nenhum tipo de, não digo uma patologia, mas uma intercorrência ou alguma coisa que desagrade, sem dúvida, isso ajuda muito. É muito importante, Sidney, a participação da Maria Tereza no episódio de hoje, porque a gente começou, quando a gente estava no iniciozinho da Academia do Montador, a primeira dúvida era, meu Deus, o que é a construção a seco? Né? Sim, e depois, com o passar do tempo, os questionamentos que nós recebemos, mas isso é coisa de mulher também, né? Algumas mulheres começaram a se chegar, né? Estão chegando cada vez mais. É importante a presença da Maria Tereza. Com toda certeza. Nós tivemos até numa das últimas entrevistas com o Fábio, que contou a experiência dele
a visita que ele fez no Chile para entender o steel frame, Sim. né? E a gente acabou conversando diversas vezes e percebeu o quê? Na realidade, aqui no Brasil, os 3 a 5% do que é o desenvolvimento da construção a seco, a gente percebe que tem muito a ver com a falta de informação para o consumidor. O consumidor, muitas vezes, quando você fala em construção a seco, ele pensa que é alguma coisa muito frágil, né? Nós estamos acostumados a construir aqui no Brasil com tijolo, com pedra, né? Então é uma barreira que tem que ser quebrada, né? Mas de que forma a gente quebra isso? Através de educação, mostrando, trazendo aqui no AcamonCast pessoas que tiveram essa experiência, como a sua, de enxergar que nós realmente estamos atrasados. Bastante. Né? E você tem essa visão que realmente falta informação? Com toda certeza, principalmente do consumidor. O consumidor pode ser o projetista, enfim, o construtor, ou o consumidor final. Sim, não existe a vontade de ir buscar a informação, a vontade de desenvolver um novo sistema construtivo. Por incrível que pareça, isso somente acontece quando a gente está sobrecarregado de obras, numa fase bastante produtiva do país, vamos dizer, numa fase boa, e aí sim, aí as pessoas querem construir mais rápido, mas não é só esse benefício que existe, de ser mais rápido. O maior benefício que existe é você construir certo e colocar o desempenho que você precisa de acordo com a sua edificação. Aí sim você está economizando dinheiro. Isso ainda não acontece no Brasil, as pessoas ainda não enxergam esse benefício e ele é o maior de todos. Porque construir com tijolo, você põe todas as paredes da sua edificação da mesma forma, ela tem o mesmo desempenho. A casinha do cachorro, o quarto principal, a sala, todo mundo tem o mesmo desempenho. Isso não é necessário, isso é desperdício. Não. Então, esses benefícios ainda não são percebidos pelo consumidor. A hora que ele começar a ter consciência disso, ele vai ver que vai muito além da velocidade e da leveza do sistema. E do desempenho acústico, térmico, você né? põe o desempenho que você quiser, aonde você quiser. Isso é sustentabilidade, isso é qualidade adequada. É aí que você ganha dinheiro. Eu preciso, num estúdio como esse, de todo o isolamento acústico possível. Agora, na lavanderia de uma casa, eu preciso? Não, provavelmente não. Por que eu vou gastar o mesmo dinheiro? Exatamente. Esse equilíbrio é que está faltando ser percebido pelo consumidor, é isso. É o que a gente tem que levar. E aí, dentro disso, a Academia do Montador surge como uma luz bastante grande nesse mercado. Eu já ia engatar essa pergunta para você. Qual é essa visão que você tem desse projeto da Academia do Montador? Eu estou aqui por admiração ao projeto, ainda não conheço totalmente o projeto, mas já conheço umas pequenas coisas. E quanto mais pessoas se reunirem para levar a mesma mensagem, uma mensagem com conteúdo, melhor será. E a Academia do Montador vai ter essa facilidade de falar com todas as pontas dessa cadeia. Montadores, usuários, especificadores, fabricantes, consumidores finais, enfim, toda a cadeia. Porque quando começamos o projeto, a impressão que se dá no mercado é que parece que as pessoas trocam informações somente entre si. Uhum. Exatamente. Aquelas que são detentoras da informação, elas vão passando a informação só entre elas. Exatamente. E aí fica uma coisa muito fechada, e aí é difícil você abrir o leque e conquistar esses percentuais tão procurados. Hoje a gente estava falando em off, outras pessoas que já vieram aqui, estava dizendo que a proporção da construção a seco em relação à construção é de 3 a 5%. É muito pequeno ainda. Muito pequeno ainda. Agora, por outro lado, por ser pequeno, também é um campo que tem muito a crescer. E aí é a grande oportunidade das pessoas conquistarem espaço, conquistarem mercado, conquistarem trabalho. Exatamente. Com toda certeza, também concordo. E a forma para a gente conseguir ter um crescimento sustentável está baseado em educação, né, que é um dos pilares da Academia do Montador. Só que muita gente acaba confundindo, quando a gente fala em educação, é que a gente está preocupado em educar só os profissionais do setor, né? E, na realidade, o nosso grande objetivo é falar com o consumidor de uma forma, Maria Tereza, que ele entenda, que desperte nele, que fala, poxa, existem outras possibilidades de se fazer uma construção.
E é muito gratificante que nesses vídeos que a gente grava, quando a gente conversa com as pessoas, muita gente acabou assistindo um material desse, um vídeo, e despertou e fala, na próxima construção, por que não? Eu quero saber mais informações. Eu acredito que eu possa construir com estilo, ao invés de uma construção tradicional. Então, esse despertar que eu acredito que seja a mola aí propulsora de a gente alcançar cada vez mais um público. É fantástico. Inclusive, você pode construir uma caixa forte de um banco com uma construção a seco leve, desde que você tenha os complementos adequados àquela parede. Você pode construir o que você quiser, não existe limite para isso. Claro que o limite vai ser dado também pelo custo de um sistema versus outro em determinada utilização. Isso é muito raro, isso são só os extremos mesmo. Uma coisa boa que está acontecendo aqui, já vem acontecendo há alguns anos, é a elaboração de normas técnicas ligadas ao sistema. Na parte do gesso interno do drywall, isso já está bastante adiantado, já estamos na revisão da norma, inclusive, e anda muito bem. E na parte do light steel frame, foi terminado agora o texto, graças a Deus, e está sendo enviado para consulta pública. Isso, no mais tardar, em alguns meses, acredito que essa consulta pública e a revisão da BNT deve levar uns 3 a 4 meses, nós já vamos ter a norma de light steel frame. Isso ajuda demais também a alavancar o sistema. Porque sem a norma fica difícil você controlar isso. Né? Exato. É um outro ponto importante. Principalmente para as grandes construtoras, né? Que elas, para construir, requer financiamento. O financiamento é um grande entrave. Porque não precisaria nada disso se bastasse o projeto com a responsabilidade técnica de um profissional, seria o suficiente para se construir em qualquer sistema. Mas quando você vai buscar o financiamento, os órgãos de financiamento fazem certas exigências que precisam de norma para apoio. E no Brasil, na verdade, a gente não adota nenhuma norma de fora do Brasil, somente as brasileiras, a BNT. Coisa diferente na América Latina, no Chile, que adota as normas existentes, ou as europeias ou as americanas, por isso que ele cresceu muito rapidamente na construção a seco, bem e rapidamente na América Latina. Até porque usou como exemplo outros países que já estavam também adiantados. Já estavam normatizados, então não tinha muito o que pensar, era adotar e seguir em frente. Mas a gente está... Queria resgatar esse assunto da mulher na construção a seco, porque estávamos conversando aqui também a respeito da grande dificuldade que por todos passam, né? E a mulher, às vezes, ela quer ajudar o marido no orçamento familiar, mas fala, mas o meu marido trabalha na construção a seco, como é que eu vou ajudar? E isso é importante que ela saiba que ela pode de diversas maneiras, né? Seja administrativamente, ou seja, colocando a mão no projeto mesmo, né? Você sabe que quando a gente começou a entrar com construção a seco no Brasil, no comecinho dos anos 2000, a grande dificuldade era buscar a mão de obra adequada para treinar. Por quê? Quem vinha da construção civil vinha com as suas crenças e suas verdades, era muito difícil você levar para a construção a seco. Então, nós fomos buscar outro tipo de mão de obra que se submetia a aceitar uma maneira, um procedimento e respeitar. E aí a mulher se enquadra muito bem nisso, não por aceitar e respeitar, mas por entender que se uma coisa é determinada a ser feita daquela forma, ela deve ser seguida. E o olho da mulher nos detalhes acaba sendo maior do que o olhar masculino. Existem diferenças, claro. Eu acho que são benefícios de cada um dos dois que tem que ser somados, mas eu enxergo a mulher no sistema de construção a seco muito forte em termos de entender o sistema como um todo, respeitar esse procedimento de montagem e olhar os detalhes. Porque qualquer detalhe errado põe todo o sistema a perder. Um buraquinho de 3 centímetros por 3 centímetros, em termos de acústica, é uma janela aberta para passagem de ruído. Quer dizer, então você vê que uma coisa é delicada. São detalhes mesmo. Muito pequenos. E ninguém melhor do que as mulheres para os detalhes. Isso. Então, ou seja, existe um mercado muito promissor para o universo feminino na construção a seco. Com certeza, por que não? Com certeza, porque em termos de... Qual é o nosso principal, vamos dizer, ponto fraco? O maior ponto fraco é a força física, mas não há necessidade de força física. Existem equipamentos para transporte e manuseio de chapas, e também, se precisar, os materiais são leves, nada que não possam ser carregados. Eu não vejo motivo nenhum mesmo para a mulher não exercer esse tipo de atividade.
independente da idade, eu ainda monto parede. Sério? Eu gosto bastante de executar, não adianta isso. A gente precisa saber fazer para saber mandar, né? Exatamente. É importante na Academia do Montador ter essa preocupação com o universo feminino. Sim, sim. Inclusive, nós já participamos de alguns cursos que o Eliel estava ministrando, né? Ele e tinha mulheres no curso. E elas são muito dedicadas, extremamente dedicadas aos detalhes, né? Não, é verdade. A atenção. Não, é verdade. Talvez realmente esteja aí, né, o que a gente acredita, para conseguir ter mão de obra suficiente, que esse mercado inevitavelmente vai crescer muito nos próximos anos. Com certeza. Né? A gente chegou num ponto que não existe mão de obra, mas assim, tão abundante, de pessoas dispostas a empilhar os tijolos. Verdade. Né? A geração mais nova está indo para os outros eles não querem mais segmentos, fazer né? isso. Vocês percebem isso? Bastante, no dia a dia? claramente. Não, os mais novos não. Houve um tempo, bem lá atrás, no meu tempo, onde o pai, mestre de obra, preparava o filho, o sobrinho, que fosse para ir seguindo esse conhecimento na construção civil. Hoje em dia você não Era uma nota mais isso. família inteira, né, dedicada à Hoje, tudo se construção. perde. O conhecimento é perdido e está faltando mão de obra boa para qualquer dos setores, para todos os setores. Inclusive as construtoras, né, a gente conversou com algumas pessoas, eles estão olhando muito atentamente para esse mercado, justamente porque eles percebem que daqui a alguns anos as dificuldades vão ser gigantescas. Exatamente. Então, mais uma vez, grandes oportunidades estão aí para serem aproveitadas, né? E como? Não, chega, é hora de abraçar isso. Eu já estou nessa estrada há muito tempo, eu quero ver isso decolando. Mas aqueles que estão chegando precisam dos experientes para poder aprender cada vez mais. Né? E essa economia depende de escala, porque quanto mais escala a gente tiver, mais acessórios nós vamos ter fabricados ou importados, melhor será o trabalho, mais rápido, enfim. Mais inovação, porque novos produtos vão ser, vai existir investimentos, né, para que melhore ainda mais o sistema construtivo, né? Precisa-se de uma escala produtiva e nisso urgentemente. O que a gente já comentou várias vezes é que acho que eu tenho certeza absoluta que nós não podemos viver hoje, né? Tem muitos donos de empresa que criaram produtos, mas eu acredito que não é o momento hoje de a gente ficar apaixonado por produtos. A gente tem que se apaixonar pelo sistema construtivo. Sim. Porque pode ser que os produtos que hoje são muito bons, daqui a alguns anos vai ter outros que esses mesmos fornecedores vão fazer uma evolução desse produto e vai tornar o sistema mais dinâmico, mais rápido, mais efetivo, né? Você acredita nisso? Eu acredito demais, e ainda complemento. Até voltando ao produto e não ao sistema, ou então poderia até encarar como um sistema. Você tem que saber o que você quer fazer. Porque você pode ter o melhor produto na sua mão, o melhor sistema, mas se não é aquilo que você deseja, eu costumo brincar que não adianta eu ter uma Ferrari e fazer um rally nas serras de Minas Gerais. Eu vou ter o pior carro possível. Então, não basta ser um excelente produto, mas para que eu quero aquele produto e que desempenho eu preciso dele? Esse é o... Aí sim você entende, você começa a falar em sistema e você começa a falar em desempenho e não em parede, em toque-toque de parede, que é uma besteira, né? Sim. Nem isso. Porque até a falta de informação faz as pessoas entenderem errado, né? Recentemente, com um acidente que aconteceu com um grande apresentador, né? Que pena, né? Foi. Uma pena. Mas o tipo de acidente leva a entender errado o sistema. E as pessoas estão dizendo que o que rompeu foi uma parede de drywall. Não existe. Existe forros de gesso acartonado, né? Você pode dizer assim, explicar Isso, essa... a construção americana é todinha, ela leve, a estrutura ela vem muito mais da madeira e não do steel, né? O steel é mais para as construções institucionais, comerciais. A residencial vem da madeira por uma característica do país, desde lá de trás, os grandes carpinteiros e tudo aquilo.
Essa estrutura de telhado, de forro, ela não precisa ser pesada, porque ninguém vai andar lá. Então, ela é leve, é aquilo, de novo, é o desempenho para o que eu preciso. Perfeito. Ninguém vai andar. Se você for andar, você é obrigada a andar. O que rompeu lá foi exatamente um forro falso que isolava o sótão do pé direito duplo da casa. E se você fosse andar lá, era totalmente recomendado, obrigatório, andar por cima das vigas de madeira que fazem a fixação desse forro. Talvez por uma desatenção ou por não saber disso, ele pisou num local que poderia ter resistido e não resistiu. Enfim, aquele trecho poderia até ter suportado o peso, não suportou. E, enfim, aí foi uma fatalidade. Mas a verdade é que não foi uma parede de drywall, foi um forro de gesso que ainda tinha um revestimento de madeira sobre ele, numa área onde o trânsito jamais deveria ser feito sobre aquele forro. Perfeito. Então, foi um erro fatal, horrível. Sim. E com esse episódio, a gente acompanhou várias matérias e houve uma matéria de um jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos e diz que esse acidente não é incomum nos Estados Unidos com brasileiros, porque os brasileiros desconhecem o sistema. Então, nós não podemos confundir fragilidade, né, nesse momento, que o sistema é frágil. Talvez a má utilização, né, Maria Tereza? Aquele forro servia somente para separar dos ambientes, manter um volume menor de climatização de ar, ele não servia para andar nele, né? Então, realmente, foi a utilização errada de um sistema. Sim. Mesmo assim, talvez até suportasse. A gente não sabe exatamente por que aquilo não suportou. Isso é uma outra pergunta, porque também não era um peso tão elevado. Perfeito. Maria Tereza, nossa convidada de hoje, do Acamoncast, o podcast da Construção a Seco e da Academia do Montador, que é engenheira mecânica, mas que há 25 anos já está trabalhando na construção a seco. Foi a nossa convidada de hoje, mostrando a você, mais uma vez, você que é mulher, que acompanha o nosso Acamoncast, que se interessa pelo assunto, fala, eu acho que eu consigo fazer isso aí também. Então, olha, tá vendo um grande exemplo? E a Academia do Montador tem que preparar alguma coisa especial para as mulheres, Sidney. Temos uma grande novidade, mesmo? em primeira mão para vocês. Opa. Bom. Nós conversamos com a equipe, com vários donos de empresa, fabricantes, e aí a gente perguntou por que não, já que a gente fez várias pesquisas perguntando o que é construção a seco, a gente percebeu que as respostas não eram tão assim corretas, e aí a gente está formatando um grande evento voltado para o público também feminino, onde a gente vai explicar nesse evento o que é construção a seco. Ótimo. Então nós vamos explicar o steel frame, nós vamos explicar o que é drywall, nós vamos explicar forros, pisos. O que você acha dessa nossa iniciativa? As suas iniciativas são muito plausíveis e realmente concretas. É isso que o mercado precisa. E se você quiser alguém falando, já estou à disposição. Que tá? maravilha. É muito bom. Já está convocado. Já está Muito convocada, bom em participar. primeira mão, né? Muito bom participar. Agora, Sidney, como elas já podem se inscrever? Como é que funciona? Pode. No final desse vídeo vai ter um link, onde é só a pessoa fazer um pré-cadastro. No final aqui dessa página, vai ter um link, é só fazer um cadastro que nós vamos criar o quê? Uma lista para ver quantas pessoas estão interessadas em participar desse evento. Nós vamos informar aí nos próximos dias qual vai ser o local e o conteúdo, todos os detalhes. Dependendo da quantidade, pode ser que você tenha que fazer 2, 3 dias, hein? Pois é. Mas o mercado precisa dessas informações, né? E vai ter muita gente que vai começar a entender o que é o universo da construção a seco e tudo que nós... Atrair profissionais de outras áreas é muito interessante. Em alguns treinamentos que eu tomei parte, nós tivemos médicos, dentistas, oculistas, enfim, todo tipo de profissional. E isso é importante. Trazer essas pessoas para entenderem o sistema e eles sim serão bons usuários e multiplicadores disso. É o que a gente precisa, aumentar a nossa voz. Entender todas as possibilidades, né, do sistema. Bom.
Maria Tereza, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso AcamonCast. Venha quantas vezes quiser. Bom, primeiro ela foi convidada a participar e já foi intimada a participar do Encontro das Mulheres. Já me ofereci. Muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade e eu acho que o prazer de estar num grupo que tem essa visão e que tem essa missão é muito bom. Perfeito. Contem sempre comigo. Vai ser sempre bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Nós que te agradecemos. Sidney, obrigado pela participação mais uma vez. Serginho. E muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio do AcamonCast, o podcast da Construção a Seco e da Academia do Montador. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Tchau.